Quem fala agora é o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, num pronunciamento à imprensa. Vamos acompanhar. Depois do anúncio de ontem, às 17 horas, nós recebemos uma série de subsídios de pessoas que operam nos mercados, salientando que aquilo poderia acarretar algum tipo de problema e passar uma mensagem que não era a desejada pelo Ministério da Fazenda. E como essa questão é muito pontual, uma vez que nós anunciamos um conjunto de medidas da ordem de mais de 50 bilhões de reais ontem. O que se refere? 10 bilhões, um pouco mais de 10 bilhões de remanejamento, que é o chamado bloqueio. Você bloqueia uma rubrica e transfere recurso para outra. Isso que é o bloqueio, né? O remanejamento para cobrir despesas obrigatórias, o contingenciamento de mais de 20 bilhões e a parte das receitas, um pouco mais de 20 bilhões também. Então, ontem, o conjunto de medidas é em torno de 50 bilhões de reais para fechar o ano com a tranquilidade que nós tivemos o ano passado. Então, é uma medida dura, mas, na nossa opinião, na direção correta. Esse item é um item muito residual desse acervo, desse conjunto de medidas. E nós entendemos que, pelas informações recebidas, valia a pena fazer uma revisão desse item para evitar especulações sobre objetivos que não são próprios da Fazenda nem do governo, né? De inibir investimento fora, não tinha nada a ver com isso. Então, nós entendemos que era correto fazer uma revisão disso, né? Ontem, eu conversei com a equipe ao longo da noite, virtualmente, o Tesouro e as secretarias envolvidas, a Receita e o Tesouro sobretudo. Comuniquei às 8 da noite para o Bruno Moretti da Casa Civil que muito provavelmente nós estamos analisando a possibilidade de rever um item do decreto para deixar a Casa Civil a postos caso fosse necessário, mas para o fim da noite nós entendemos que a revisão era justa, era correta, mandamos para a Casa Civil a redação e o decreto de revisão foi processado e já está publicado no Diário Oficial, numa edição extraordinária de hoje pela manhã. Então, só para dizer que já está publicado no jornal, o secretário do Tesouro vai manter contato com as pessoas que entraram em contato conosco, a quem inclusive nós agradecemos, porque nosso diálogo com o mercado tem sido constante, não temos nenhum problema em corrigir rota, desde que o rumo traçado pelo governo seja mantido, né, de reforçar o arcabouço fiscal, cumprir as metas para a saúde financeira do Brasil. Vamos continuar abertos ao diálogo sem nenhum tipo de problema e contamos com a colaboração dos parceiros tradicionais nossos para ir corrigindo rota, mas para atingir o objetivo declarado ontem, que é o mais importante. Então, no conjunto do que foi anunciado, está tudo mantido, mas esse item foi revisto e eu penso que vai fazer bem revê-lo antes mesmo da abertura do mercado para evitar um tipo de boataria ou especulação em torno de objetivos que o governo não tem efetivamente e que poderia eventualmente passar uma mensagem equivocada que não foi a intenção ontem. Então, foram pertinentes os apontamentos feitos e nós promovemos uma revisão do decreto e vamos manter o diálogo com o setor produtivo, o setor financeiro, trabalhadores, para ir buscando equacionar os problemas da economia brasileira. Em relação aos outros itens, transações, operações de câmbio, uso de cartão internacional, está mantido? Está tudo mantido porque é uma questão de equalizar, né? Havia muita discrepância entre tratamentos diferentes, quem tinha uma brecha, a gente fechou as brechas, né? Lembrando que esse governo provavelmente é o que tem as alíquotas mais baixas de IOF. Se você considerar as alíquotas praticadas ao longo de 4 anos do governo anterior, elas eram muito mais elevadas, né? Então nós entendemos como um movimento correto fazer essa adequação de redução, mas corrigindo as distorções. Ministro, licença, essa mudança de posição tem a ver com o retorno
que o mercado deu em relação à tarificação do IOF, e eu gostaria de saber se o presidente do Banco Central havia sido informado. Qual é a relação que a Fazenda tem com o Banco Central, né, para deixar claro? Cada um tem um mandato, no que é mandato exclusivo de um e de outro, né, governo de um lado, Banco Central autônomo de outro, não há uma revisão, eu não revejo decisões do Banco Central e o Banco Central não tem um procedimento de passar as medidas do governo, que há uma troca que há um diálogo sobre economia, sobre a necessidade de corrigir despesa, corrigir receita, ordem de grandeza mas não há uma abertura na minúcia, né? Um decreto do presidente não passa a redação pelo Banco Central, nunca passou. Né? É o que eu estou te falando, nós mantemos conversas sobre o rumo traçado, onde buscar os objetivos comuns, tentar harmonizar as políticas. Eu entendo que a decisão de ontem busca harmonizar a política monetária e fiscal. Né? Estou falando que 97% das medidas anunciadas estão mantidas, vão na direção correta, estão sempre buscando harmonizar, mas o procedimento é esse. E há coisas comuns que são tratadas no Conselho Monetário Nacional, quando a prerrogativa é do Conselho Monetário Nacional. Tá bem? Mas ontem o Durigão disse que o Galípolo tinha sido avisado e depois o senhor disse que não tinha entrado em contato. Ficou bem explicado para a gente. Eu faço questão de explicar. Eu converso com o Galípolo frequentemente e eu disse a ele que nós íamos tomar medidas em relação à despesa, em relação à receita, mas conforme eu respondi, a minúcia do decreto não passa pelo Banco Central. Então não há uma análise criteriosa, medida a medida, de decisões do presidente da República no Banco Central. Não é esse o procedimento. Mas uma medida de OEF, do jeito que foi colocado, não poderia arranhar a credibilidade do Banco Central? Não, porque quando o Banco Central, no gozo da sua autonomia, toma medidas do seu mandato, isso também não passa pelo governo. Então é natural que seja assim. Agora, troca de informações houve. Nós conversamos, eu e o Galípolo, toda semana nós conversamos, não é essa semana. Eu troco impressões, então é só qualificar o nível da conversa que houve com ele para evitar também que ele tenha que responder por uma coisa que é atribuição da Fazenda e responsabilidade da Fazenda. Então, temos que evitar esse tipo de confusão. Então, uma espécie de proteger o presidente do Banco Central? Então? Não é que ninguém está protegendo ninguém. Ao contrário, é um decreto de responsabilidade da Fazenda Nacional. Então não vamos confundir as atribuições de cada um. Por gentileza, para que fique claro, porque para mim ficou um pouco nebuloso. Ontem, durante a coletiva, o senhor falou exatamente tentando explicar um boato que teria chegado em relação a esse IOF, exatamente em relação a esses Não. no exterior. O que me chegou por escrito era o IOF sobre dividendos, sobre remessa de dividendos. Para o exterior. Isso não estava nunca esteve em pauta. Certo. Então, em relação ao que foi reajustado agora. O que chegou, Então, a boataria ontem, ao longo da coletiva, era sobre JCP, dividendos e remessa de dividendos para o exterior. Não tinha nada a ver com investimento, entendeu? Que foi o objeto dessa revisão. Ministro, bom dia. Guilherme Oliveira, da Bandeirantes. 2 pontos. Esse recuo foi muito voltado ao mercado financeiro, né? Uma medida voltada ao mercado financeiro. Eu queria que o senhor pudesse explicar quanto o governo vai deixar de arrecadar com esse recuo neste ano, com essa medida voltada ao mercado financeiro. E a outra parte é voltada mais para a grande massa, né? Que é a compra com cartão de crédito internacional ou então a compra de moedas estrangeiras em espécie. Essas alíquotas permanecem, né? E a grande massa que será atingida. Então, esses dois pontos... Não considero que é uma medida voltada para a grande massa, até porque o que foi equalizadas as taxas. As taxas foram equalizadas, para que não houvesse brechas para fugir da legislação. Isso é que foi feito, né?
Então, não tem nada a ver com grande massa, muito pelo contrário. Mas, Tanto é que o IOF de crédito de pessoa física está completamente excluída da medida. e quanto o governo Contrária. vai deixar de arrecadar esse ano? Deixa eu te responder completamente. Obrigado. Crédito pessoa física está totalmente excluído da medida. Então, consignado, cheque especial, cartão de crédito, está tudo excluído da medida. Não tem nada que afete o CPF das pessoas. Tem o cartão, né? O cartão de crédito não foi afetado. Não, foi equalizado, porque sempre foi. Mas subiu Sempre, não, sempre a alíquota sempre foi superior a 3%. Sempre foi. Tinha uma queda, né, ministro? Tinha uma Não. queda e agora vai voltar a subir, não é? Não teve uma queda. Nós estamos praticando um IOF menor do que o governo anterior. Pode checar. Na compra de moeda estrangeira em espécie também. Nós estamos praticando o IOF menor do que o do governo anterior. Significa Então, quando alguém da oposição falar disso, tem que perguntar quanto que eles cobravam e quanto que o atual governo está cobrando. É menor do que o governo anterior. Mas equalizar é aumentar? A gente não Porque havia brechas de escapar. Essas brechas foram fechadas. fechadas é aumentar. Oi? Fechar significa aumentar. Que você não vai permitir o abuso da forma, você não vai permitir a sonegação. Então não houve aumento nesse caso. Impedir a sonegação não é aumento de Mas taxa. houve um reajuste de 1% para 3,5%, né? Na compra do cartão internacional e a aquisição... Não, também de a taxa é a mesma. A taxa é a mesma. Não houve alteração. É que às vezes as pessoas usavam expedientes que não estavam contempladas na legislação. Sobre o impacto, é um impacto muito baixo. Estou falando aqui que as medidas somadas são da ordem de 54 bilhões. Nós estamos falando de menos de 2 em relação ao que foi revisto hoje. E em função de ser tão pouco diante do que foi anunciado, com a repercussão que teve em função dos subsídios que nós recebemos ontem, nós decidimos rever. É exatamente disso que se trata. Entendeu? Eu tenho uma dúvida, perdão. Dentro dessa revisão, se vocês também anunciaram esse contingenciamento de gastos. Sim. Essa revisão, de alguma forma, ela afeta o teto de gastos? Se ela vai afetar a arrecadação efetiva? Nesse patamar pode sim, e nós podemos ter que Fazer novas medidas no futuro para compensar? ou ampliar o contingenciamento, ou alguma coisa desse tipo. Podemos ter que fazer ao longo da semana um ajuste nessa faixa. E aí, o que vocês já tem alguma coisa em mente? Nós tomamos uma decisão ontem, 11 horas da noite. Eu virei noite redigindo o decreto para autorizar a publicação imediata. Você tem um tempo para escrever sua matéria, eu tenho que ter um tempo para escrever a minha. Tá tudo... O importante é que foi revisto e nós temos uma semana para divulgar o decreto de execução orçamentária. Esse recuo, ele significa um desalinhamento dentro do governo, porque na comunicação de trazer isso primeiro anunciado, depois se volta atrás, como é que está sendo feita essa Não, nós já... É que nem sempre há um acompanhamento na minúcia. Mas muitas decisões do Conselho Monetário Nacional, por exemplo, de um ano para cá, foram revistas. Muitas. Se você conversar com o mercado imobiliário, com o agro, você vai ver que várias medidas que nós tomamos sobre LCA, LCI, CRI, CRA, nós aprovamos determinadas medidas no Conselho Monetário Nacional e recebendo do mercado a repercussão, as consequências, o detalhe, nós fizemos alterações pontuais. Isso é a prática do Conselho Monetário Nacional e tende a ser assim com esse tipo de questão regulatória, que é a atribuição ou do CMN ou da Fazenda. As questões regulatórias, elas nem passam pelo Congresso porque elas são de fácil correção. Então, muitas, se você pedir para a Fazenda, nós podemos encaminhar para vocês várias decisões que foram corrigidas pontualmente ao longo dos meses, justamente no sentido de propiciar o melhor entendimento do que se espera. Tá bem? Ministro, só insistindo na questão da equalização que o senhor colocou, só para entender melhor, o senhor está querendo dizer que o governo anterior reduziu demais a alíquota, não, colocou ele num patamar histórico. O governo anterior não reduziu a alíquota, ele
baixou um decreto para que nós reduzíssemos, né? Mas ele cobrou o tempo todo alíquotas superiores às praticadas hoje. Se você comparar as alíquotas praticadas ao longo dos 4 anos do governo anterior, todas elas bem superiores às que são praticadas hoje. Então, se fizer a comparação, você vai concluir que não é isso que está acontecendo. Ministro, os 20 bilhões, eles estavam contemplados no relatório, Sim. Já estava contemplado? Sim. Tá bom? Mais uma última pergunta, que eu estou com bastante trabalho aqui. Sem problema. A revisão desse decreto, o senhor disse agora que pode ter um impacto de algo em torno de menos de 2 bilhões de reais. Sim. Eu queria saber, essa revisão, o senhor está falando de 2025 e se já 2025. tem uma estimativa para 2026, que a arrecadação era praticamente o dobro, 41 bilhões, que era a estimativa. Tem esse número também para 2026? É exatamente a mesma proporção. Mesma proporção. Sim. Pode ser algo em torno de 4 Sim, bilhões? exatamente. Tá bom? Mais um. O que você achou da criação do mercado? Você acha que foi exagerada? Qual que é a sua opinião? Não, eu não considerei exagerado. Bastante diferente do que aconteceu em dezembro, né? Em dezembro teve aquela reação exagerada que depois acomodou, né? Depois que foram explicadas as medidas de novembro, tinha um grande preconceito contra o PL do imposto de renda, que isenta as pessoas que ganham até R$5 mil. Teve um grande balbúrdio em torno da coisa, quando foi explicado, atenuou. Então ali havia desinformação. Nesse caso, não. Não houve desinformação. Houve, ao contrário, houve uma reação informando corretamente as implicações, o que ensejou a revisão. Não tivesse a questão técnica, não seria revisto. Havia uma questão técnica a ser discutida. E eu repito, a Fazenda faz isso rotineiramente. O Conselho Monetário Nacional, a todo momento, está revendo normas regulatórias para melhorar o ambiente de negócio. Essas quatro instrumentos financeiros que nós temos, LCI, LCA, CRI, CRA, então, semana passada passaram por uma revisão. E a todo momento nós estamos corrigindo e observando como é que o mercado se comporta para calibrar o que nós queremos, qual é o objetivo que nós queremos. É o que está acontecendo hoje. Ocorre que, dada a repercussão, nós tivemos que ser rápidos na revisão, porque, ao contrário das outras decisões que nós tomamos, nós tínhamos tempo um tempo maior para rever. Esse caso foi detectada essa questão técnica, a equipe técnica processou e julgou pertinente as objeções. Tá bom? Foi feita a revisão, né? Você quer estampar alguma coisa? Não passa a mensagem, o IOF não passa a mensagem, e o mercado se estressa com isso, de que o ajuste sempre está sendo feito pela arrecadação. Vocês lançam uma medida. Mas 30 contra 20 está sempre. Faz a conta. 30 é maior que 20? O mercado reage a isso, né? Não, mas 30 é maior que 20 ou menor que 20? Não. Maior. Então, não está. Então, não é verdade. O recuo do governo não pode causar um novo ruído para o mercado financeiro de não cumprimento da meta fiscal? Não, porque conforme eu estou te falando dos 54 bilhões anunciados ontem, nós estamos falando de 2. É disso que nós estamos falando. Tá bem? Obrigado, gente.